Timóteo, no capítulo 4, achamos? Vai dizer assim: se tiver muito diferente da sua versão, você dá uma olhadinha para cá para colar, porque eu vou ler na versão Almeida século 21, beleza? O Espírito afirma, versículo 1: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sobre a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitada se for recebido com ações de graças, pois são santificados pela oração, pela palavra de Deus e pela oração. Ensinando essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo. Me perdi agora, gente. Mudei o celular de lugar. Aonde? Versículo quê? 6, né? Ensinando essas coisas, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e insensatas. Exercita-te na piedade, pois o exercício físico é proveitoso para pouca coisa, mas a piedade é proveitosa para tudo, visto que tem a promessa da vida presente e da futura. Esta palavra é digna de crédito e de toda aceitação, pois é para isso que trabalhamos e lutamos, porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém te menospreze por seres jovem, mas procura ser exemplo dos fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia com imposição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nessas coisas. Desta forma salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Amém? Pai, exalta a sua palavra mais uma vez nesse lugar. Nós estamos pregando diante de ti, Senhor, diante do seu reino, liberando sentenças espirituais, porque confiamos naquilo que o Senhor está fazendo, confiamos na sua verdade, a tua escritura que tem total inspiração do Espírito. Então convence nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Queridos, existem palavras que Deus fala conosco e servem tanto para a gente se posicionar naquele dia que a gente ouviu. Deus pode falar algo que a gente esteja passando. Deus pode, através da sua palavra, ensinar a igreja, exortar a igreja, edificar a igreja. E eu creio que tem palavras que são tipo vacinas, que talvez nós não estejamos no meio de um cenário, mas nós estamos percebendo no nosso espírito o todo, o tabuleiro inteiro. Eu sempre falo que o reino de Deus vai além de uma denominação. Deus não deu pastores para uma denominação, Deus deu pastores para uma igreja. E quando Paulo escreve as igrejas, ele fala: a igreja que está na cidade de Corinto, a igreja que está na cidade da Galácia.
Então tem uma igreja numa localidade que está inserida numa igreja global, invisível, mas uma igreja mística que é verdade, uma igreja que está acontecendo na face da terra, a igreja de Jesus Cristo, ao qual ele está adornando e preparando para se encontrar com ele. Amém? Então nosso compromisso é muito além do que com uma estrutura física, com uma placa denominacional. O nosso compromisso é com o reino de Deus, que abrange localidades, que abrange países e que avança além dos nossos olhares naturais. Amém? E nós temos feito isso, declarado sobre a igreja de Madalena o novo tempo, orado sobre o novo tempo. E a intenção é que a palavra por si só fale aos nossos corações. Quando Paulo narra esse texto, esse conselho ao seu filho amado Timóteo, o ministro do evangelho, que já estava atuando, pastoreando presbíteros da igreja de Éfeso, estabelecendo liderança, governo. Um jovem que, quando ele se converte, tem em torno de 27 anos, na primeira viagem missionária de Paulo. Só que quando Paulo escreve esse livro, essa epístola, essa carta, Timóteo tem em torno de 35 a 37 anos. E uma das coisas que Paulo está ensinando a esse jovem pastor, a esse jovem presbítero, que está inserido no corpo de Cristo, está ministrando as verdades espirituais, uma das coisas que Paulo vem falar com Timóteo é sobre como ele deve se portar diante de certas realidades que certamente vai alcançar a igreja de Jesus, que certamente vai tentar invadir o coração dos membros, das ovelhas que pertencem ao pastoreio de Jesus Cristo, o supremo pastor. Então, como aquele que zela pela palavra, como aquele que zela pela sã doutrina, Paulo está estimulando a Timóteo a combater veemente falsos ensinos, falsos mestres, falsos pregadores, que com doutrinas erradas incernem no coração dos ouvintes inclinações pecaminosas, seguindo até fábulas. Então você percebe que não é um assunto muito legal de se tratar, ainda mais num culto de domingo. Mas, como eu falei, serve para uma vacina, para a gente perceber, para a gente identificar na nossa vida como cristão. Porque se existe o falso pastor, se existe o falso profeta, se existe o falso mestre, o falso evangelista, é porque também existe o falso crente. É porque também existe o falso cristão. Então, a gente vai abordar um pouco isso nessa noite. E Timóteo, ele é conclamado a combater erros teológicos. Aqui ele está tratando de um grupo que estava querendo inserir um tipo de apostasia, que era um asceticismo. O que é isso? Eles estavam pregando que para servir a Deus era necessário você se abster de tudo aquilo que diz a respeito do corpo. Ou seja, para os ascetas, você fazer atividade física, você jejuar, você fazer uma dieta e até esmurrar o seu corpo. Você lembra? Alguns filmes que passam as pessoas se batendo com chicote. Para eles, você fazer isso significa se aproximar de Deus, significa elevar a sua moral. Então eles se prendiam em rituais, eles se prendiam em ações vazias, sem a motivação de se sujeitar ao Evangelho de Jesus Cristo, que tem totalmente suficiência para salvar o homem pecador, e a fé em Cristo é suficiente para que nós possamos alcançar uma nova vida, uma nova natureza. O segundo Adão, Jesus Cristo, era o homem celestial, e ele promoveu dentro de nós uma transformação. Esse homem que estava dentro de nós, o velho homem, não precisa ser melhorado, ele tem que ser transformado.
Nós passamos às vezes a vida toda como esses homens que estão seguindo os rituais, as regras, para quê? Para lutar contra o pecado e para tentar de alguma maneira se achegar a Deus pelos meus próprios esforços. Quando eu encontro alguém desanimado, eu sempre falo: relembre do Evangelho, faça a trajetória sobre aquilo que Cristo é, sobre as páginas da Bíblia, desde Gênesis, a promessa em Gênesis 3,15, que da semente da mulher viria um que iria esmagar a autoridade da serpente. E ele cumpriu isso. Por isso que ele fala: todo poder me foi dado nos céus e na terra, está consumado. Só que vai ser uma realidade para quem está sobre o novo governo, sobre o novo reino, que é o reino de Cristo, que não tem a ver com exterior, mas o reino de Deus está dentro de nós, não vem com visível aparência, já está operante dentro de nós. Por isso existe paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Então essa realidade mudou toda a nossa visão. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Se mudar aqui, o exterior será consequência. Olha só o que o texto fala, o segundo texto aí, em Colossenses 2,20, na Bíblia Mensagem: assim, se com Cristo vocês deixarem para trás aquela religião pretensiosa e infantil, porque agora se permitem intimidar por ela. Assim, vou ler de novo: assim, se com Cristo vocês deixaram para trás aquela religião pretensiosa e infantil, porque agora se permitem intimidar por ela. Não toquem nisto, não provem aquilo, não cheguem perto daquilo. Acham que essas coisas que hoje estão aqui e amanhã desaparecem são dignas de atenção? Ditas em voz alta, essas ordens podem impressionar. Chegam a parecer religiosas, evocando humildade e sacrifício. Evocado humildade e sacrifício. Estou ruim hoje, hein? Mas não passam de outra forma de autoprojeção, de parecer importante. Então Paulo está falando aos Colossenses que certas regras que eles cumpriam, por exemplo, a circuncisão, guardar o sábado, não comer carne de porco, isso elevava uma projeção exterior, com aparência religiosa. É a mesma coisa, não pode comer carne num tipo de semana do ano. Então tem aparência de piedade, tem aparência de verdadeiro, mas estão projetando, elevando a sua santidade, a fim de que através das suas obras hajam salvação, e isso não é o Evangelho. O Evangelho mais alguma coisa não é o Evangelho. O Evangelho mais guardar o sábado não é o Evangelho. O Evangelho mais se salvar por jejum e oração não é o Evangelho. O Evangelho mais qualquer outra coisa que eu faça, cesta básica, ajudar alguém, não é o Evangelho. Quando eu apoio a minha salvação nessas coisas, eu perdi o Evangelho. Isso é consequência na vida de quem é salvo. Se eu sou salvo, boas obras me acompanham. Amém? E aqui Timóteo está sendo aconselhado por Paulo, que o Espírito Santo expressa que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Então é possível, Paulo está falando, é possível, Timóteo, que alguém entre na igreja, que alguém venha sorrateiramente com uma mensagem distorcida e alcance o rebanho de Deus e levem o povo a viver regra sobre regra, preceito sobre preceito, e não conseguem provar de Deus, e não conseguem contemplar a maravilha de servir a Deus, e não conseguem deleitar, saber que o fardo de Jesus é leve e é suave, mas tem um fardo. Troque o seu pelo dele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e achareis descanso para vossas almas. Então ele está falando: não aprendam comigo, aprendam de mim. É diferente de eu aprender com você e eu aprender de você. Existe algo a mais, existe uma aliança, existe algo que eu estou bebendo de Jesus, que eu estou entendendo dele.
Amém? Aí ele fala: que doutrina é essa? Que engano é esse que muitos vão dar ouvidos, que muitos vão ceder para doutrinas de demônios? Esse engano são mentiras que geram cauterização na consciência. Pessoas que ficam cegas para a verdade, presas em rituais religiosos, presas num engano, e não conseguem se desprender para entrar naquilo que Deus fala em sua palavra. São líderes que proíbem casamento e ordenam a abstinência de alimento e coisas que Deus criou para o uso, para serem bem provados, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graças e por meio da oração, porquanto é santificado pela palavra e pela oração, orientando aos irmãos quanto esses assuntos. Serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tens seguido. Ele fala que a primeira impressão que dá é que existe um padrão para a igreja de Deus. Isso aqui é continuidade, né? Se você pegar 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são consideradas cartas pastorais. Mas Luciano, eu não sou pastor, sou só uma ovelhinha sentada. Não, isso fala de um comportamento para toda a igreja. Isso fala de um padrão para toda a igreja. Mas começa de cima. Mas começa de líderes que estão sujeitos a esse padrão. Agora imagina se não houvesse um padrão, se não tivesse a Bíblia como base para a nossa fé. Imagina se não houvesse as Escrituras que foram inspiradas de Deus para medir as nossas obras, para medir aquilo que nós estamos construindo no Senhor. Muitas pessoas iriam abrir a igreja, iriam começar um projeto e falar: poxa, mas Deus falou comigo. Como muitos fazem: não, Deus falou comigo. Só que tem uma base, existe um parâmetro, existe mandamentos, existe preceitos, existe ensinos que nos aponta como nós devemos nos comportar diante dessa obra magnífica que é a obra de Deus, e também que é uma obra que sobrepõe a vontade humana. Existem parâmetros específicos nas Escrituras. Em Timóteo 3,14 fala: mesmo esperando encontrar-te em breve, escrevo-te estas coisas, para que, se eu demorar, saibais como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da fé. Aquele que se manifestou em carne foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Então esses conselhos que nós estamos lendo é continuação daquilo que Paulo está instruindo Timóteo como discípulo, e também serve para os presbíteros, para os pastores, inclusive para a própria igreja do Senhor, como se portar diante de falsos ensinos, como se portar diante de doutrinas erradas que tentam nos persuadir. E ele fala que ele está esperando ver em breve Timóteo, só que se ele não vê, ele está escrevendo essas coisas, para que, se ele demorar, ele deva saber como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Primeiro é que a igreja tem dono, a igreja é do Deus vivo, e ela sustenta uma verdade, ela sustenta a verdade de Deus, ela é coluna, ela é alicerce da verdade, e esse é o grande mistério da fé. Então, primeiro, existe uma escritura como parâmetro. Repita comigo: a palavra é o parâmetro. Sabe aquele prumo que vai medir
né? Se a parede está com barriga ou se não está. Depois que eu fiz umas paredes lá, o irmão me ajudou a fazer as paredes, embolsar. Na hora que você olhava assim, meu irmão, tinha 3 sacos de cimento para botar no prumo, né? Quase 2 traços, 3 de massa para alinhar a barriga. Só Jesus do céu. Então o prumo dá o parâmetro, a Bíblia dá o parâmetro. Então, primeiro as Escrituras. Segundo, existe um Espírito Santo que habita dentro de nós. E terceiro, tem outro parâmetro, que é o parâmetro dos frutos. Como você conhece um bom pastor ou um mau pastor, um pastor verdadeiro ou um falso, ou uma ovelha verdadeira ou uma ovelha falsa? Primeiro, pelas Escrituras. Segundo, pelo Espírito Santo nos guiando dentro dessa Escritura. E terceiro, pelos frutos. Pelos frutos conhecereis. Tiago fala, não pode de uma fonte amarga jorrar água doce, ou de uma fonte doce jorrar água amarga. Não pode a figueira produzir vinho, uva. Acho que é isso, né? Então tem esse parâmetro que alinha o nosso coração, que tem exigências. A Bíblia fala em 1 Timóteo 3: se alguém deseja ser bispo, que seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado. Agora, vamos ler? Está lendo? Esqueci de falar. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem à violência, mas amável, inimigo de discórdias, não ganancioso, deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não deve ser novo na fé, para que não se torne orgulhoso e venha cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado, nem caia na armadilha do diabo. Então o padrão é esse. Como deve ser? Dessa maneira. Não dado ao vinho, que saiba conduzir os filhos, que governe bem a sua casa. Por quê? Porque quando o Supremo Pastor se manifestar, meu irmão, tudo que é palha será queimado. Tudo que é feno, palha, vai ser queimado. O que vai ficar, o que está sendo construído na verdade. 1 Pedro 5:1. Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero entre eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. Então, fazendo isso, não sendo ganancioso, não almejando extorquir ninguém, manipular ninguém, mas almejando a recompensa que vem das mãos dele. O Supremo Pastor, ele tem uma imperecível coroa de glória. Amém? Então, primeiro, existe um Supremo Pastor, um pastor que é Jesus, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele não enviou um livro para nos salvar, ele se deu. E o livro aponta sobre ele. O livro fala dele, o verbo vivo, que se manifestou em nosso meio. Amém? E agora, esse Supremo Pastor, ele estabeleceu a eclésia, a igreja, a congregação dos santos, a reunião daqueles que estão sendo alcançados pela vida do cabeça. E ele está falando que se existe o Supremo Pastor,
existe sobre cada pastor um pastor que está sendo direcionado por Deus para conduzi-lo, para estabelecer os parâmetros, para pastoreá-lo, para lembrar como que deve ser feita a obra de Deus. Então existe o Supremo, mas Timóteo está sobre a bagagem de alguém que estava fazendo o ministério antes que ele. Ou seja, ele estava sendo pastoreado, ele estava sendo acompanhado, ele estava constantemente sendo liberado com imposição de mãos e profecias que lembravam: olha, existe um bom depósito dentro de você, Timóteo, não desista, não deixe que seu ministério caia em descrédito, não deixe que menospreze a sua juventude, não deixe que ninguém olhe para você e te condene com aquilo que está fora do parâmetro verdadeiro. Então, esse é o parâmetro. Todo pastor precisa ser pastoreado. Todo líder, não só quando começa, meu irmão, é uma rotina, é uma vida que a gente se submete para que o nosso ministério não seja destruído, porque vai vir armadilhas do diabo, vai vir seduções. Pode ser no dia mau, quando tudo estiver dando errado, e o diabo aparecer e começar a soprar no ouvido: olha, para com isso, esquece igreja, desista. Ou pode ser quando tudo está dando certo, no parâmetro humano, no padrão dos homens, igreja cheia, as coisas acontecendo, é uma estrutura já montada, mas se nós não construirmos segundo o parâmetro de Deus, pode ter tudo isso e nós estarmos sendo reprovados pelo Senhor. Então temos que decidir: nós vamos andar em qual plataforma? Uma plataforma que o padrão humano determina o que é sucesso, ou na plataforma que a palavra determina o que é sucesso? As pessoas morrem hoje e recebem uma coroa: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Mas muitos nem se converteram e recebeu a coroa. Muitos nem botaram a mão no arado, nem conseguiram salvar o próprio irmão. Essa palavra foi cumprida sobre um homem que estava em constante provação, o apóstolo Paulo, no deserto, em perseguições, em açoites, em navios, em naufrágios. Eu sempre falo que se hoje Paulo estivesse vivo, as pessoas iriam convidar ele para fazer uma campanha de libertação, porque estava dando tudo errado aparentemente no ministério dele. Ele pregava, teve lugares que ele saiu rápido, senão o nego queria matar ele. Foi preso por expulsar demônio, por pregar a palavra. Então qual é o padrão de sucesso que nós queremos? Qual é o padrão de sucesso que nós almejamos? Então, no lugar onde a escritura é desprezada, esse padrão nunca vai funcionar. Onde as pessoas estão trabalhando por benefício próprio, onde a igreja está acostumada em barganhar com Deus, em ficar apenas buscando o seu próprio bem, apenas buscando o seu bem-estar e se submetendo a inclinações da sua própria vontade, não será possível entrar essa verdade que tem toda a autoridade sobre a vida de quem nasceu de novo. Repita comigo: a palavra de Deus tem toda a autoridade apenas sobre a vida de quem nasceu de novo. Somente isso. Conecta de novo, vai. Então isso é uma verdade para quem nasceu de novo. Então Paulo está falando: é possível, Timóteo, que pessoas rejeitem o bom ensino. É possível que pessoas rejeitem o ensino e também rejeitem você por guardar o ensino. É doloroso para quem conhece as escrituras ouvir certos tipos de mensagem hoje em dia. Sinceramente, não dá para ouvir todo mundo. Ninguém te menospreza, ele fala.
por seres jovens, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Que padrão é esse que está estabelecido? Fala, eu preciso ser exemplo na palavra, no comportamento, no amor e na pureza. Oi? Já botou? Aqui, versículos aí. E por que Timóteo precisava prosseguir e não dar ouvidos a essas pessoas? Porque lá atrás, ou melhor, na segunda epístola, Paulo alerta ele: Timóteo, prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para fábulas. Tu, porém, ser equilibrado em tudo, sofre as aflições, faça a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Cara, isso aqui está acontecendo hoje. Acontecia já naquele tempo, mas está cada vez mais crescendo, porque o limpo vai se limpar e o sujo vai se sujar. Ele está falando que vai vir um tempo, já chegou o tempo, em que não suportarão ouvir o santo ensino, mas seguirão líderes segundo a sua própria cobiça. Ou seja, se o meu coração deseja somente as coisas da terra, eu vou fazer dessas pessoas os meus líderes. Quem está pregando só no aqui e agora, só quem está apontando apenas para uma vida bem sucedida nos padrões humanos. Isso não se trata que a fé ou que a vida cristã é uma vida dualista, que eu tenho uma vida na igreja e uma vida na rua, eu tenho uma vida na igreja e uma vida no trabalho. Não, é uma vida única. Você não é gato, amém? Não tem 7. A sua vida serve para glorificar a Deus. Então é uma vida corandel, que nós vivemos diante da face de Deus. Tudo que eu faço expressa a grandeza de Deus. Meu irmão, se a nossa vida não serve para absorver de Deus e transmitir, absorver vida dele e transbordar, eu te digo que você vai ficar tão apostatado, vai ficar tão frio, tão gelado, que qualquer coisa serve para você ouvir. Porque tem que fluir. Você recebe e reparte. Aquilo que alcançou a sua vida, que te tirou das trevas, ilumina outros lugares, outras casas. Então esse é o princípio, meu irmão. O reino é movimento. Tudo que não está movimentando está morto. Tudo que está morto está parado. Não fique parado no meio de circunstâncias adversas. Não fique parado em meio a realidades emocionais. Não fique parado em meio às crises, mas permita que o reino faça uma ebulição dentro de você, que extravase as fronteiras, as limitações, e você olhe de dentro para fora. Existe um bom depósito dentro de você, amém? Então não podemos inclinar os nossos ouvidos a fábulas, a ouvir qualquer coisa, a ouvir qualquer ensino. Temos que conferir as escrituras, temos que estar constantemente investigando as escrituras, temos que estar constantemente aprendendo dele. Meu irmão, foi construída uma história. Nós estamos em 2022. Olha só quantas coisas os nossos irmãos em Cristo descobriram a respeito da fé. Hoje a gente tem livros teológicos, a gente tem na palma da mão PDF que você pode baixar. Você pode comprar o Kindle, baixar o Kindle e comprar livros de 9, de 5 reais. Só que a nossa fé é fantasiosa, a nossa fé é mental, não tem praticidade. Nós priorizamos mais um hambúrguer, nós priorizamos mais investimentos pessoais.
Por isso que Paulo está falando, olha, o exercício físico não serve para nada. Você está apenas cuidando do corpo, no asceticismo, né? Fazendo que eu chegue a um nível de moral pelo jejum. Mas se você se tornar piedoso, o que é piedade? É um homem de devoção, uma mulher de devoção, que está fixamente olhando para Ele. Quando Paulo ora, Pai, eu peço que os olhos do coração sejam iluminados, para que eles te conheçam, para que eles vejam. É isso, às vezes os olhos estão fechados, os olhos do Espírito estão fechados. E tudo que nós conseguimos ver é aquilo que os olhos naturais ditam. Se tem tribulação, a tribulação alcança meu interior. Se tudo não está indo de acordo com meus padrões, isso afeta e causa uma tempestade dentro de mim. Então eu sou um homem natural, que ando pelo natural. Eu não sou espiritual, porque o espiritual ele está andando nas Escrituras, contemplando Cristo, absorvendo dele, transmitindo, vivenciando. Pode estar indo tudo mal, meu irmão, aparentemente. Pode tudo estar fora do controle, aparentemente. Mas se tiver em ordem aqui dentro, Ele vai colocar todas as coisas no devido lugar, no tempo certo, na hora certa. Amém? Aí ele fala, porque chegará o tempo que não suportarão a sã doutrina. Então, quando a mensagem, quando a palavra é devidamente interpretada, porque o santo ensino tem parâmetros. Não é porque eu prego a Bíblia que eu estou pregando a verdade. Eu posso ler um texto aqui totalmente fora do contexto, ou totalmente fora da nova aliança. Eu só pregar sobre o Velho Testamento, contar história, né? E sobre essas histórias falar da minha vontade, da minha visão como líder para vocês. Mas qual é o contexto? Qual é a hermenêutica? O que de fato o texto está querendo dizer naquela época e que serve para a gente absorver nesse tempo? Então isso significa pessoas que estão interpretando devidamente as Escrituras, não desprezando a história. Eu recebi do pastor Bruno essa semana, a gente está intensificando o discipulado, e recebi dele um material, uns 5 ou 6 PDF de teologia bíblica. Eu falei, gente, que doideira. Eu comecei a ler um e estou ficando maluco, porque vai narrar o contexto histórico de Corinto, por exemplo, a igreja que tinha mais dons, a igreja que tinha assim, todos os dons do Espírito Santo, vocês não carecem de nenhum dom, e ao mesmo tempo era uma igreja problemática, que tinha falta de caráter, o filho pegando a mulher do pai, né, a madrasta, tinha divisão, facção, um dizendo que sou de Paulo, eu sou de Apolo, né, eu sou de disso, eu sou de fulano. E no meio dessa igreja conturbada, Paulo começa a dar diretivas preciosas, como essa igreja deveria se portar. Então narra todo o contexto, atualizando como nós devemos aplicar a verdade. Então esse tempo, meu irmão, que a palavra está sendo interpretada, que a palavra está sendo exposta, é um tempo que a gente olha para a história, que a gente usa material, porque tem uma história por trás disso. Não é uma revelação nova que eu preciso. Eu creio que se todos os pregadores fizessem um curso de teologia, pregassem simplesmente uma teologia sistemática, ou seja, um estudo sobre justificação, tem um ponto lá, justificação, e tudo que está escrito pode ter sido esgotado, a justificação é isso, é aquilo e acabou. Se pregasse apenas isso, a igreja estaria sadia. Mas a gente quer inventar baboseira, né? A gente quer inventar uma pregação nova. A gente quer falar do eunuco do faraó, né? Só misericórdia, Jesus. E por aí vai. Só que Isaías 5:19 fala: e dizem que Deus se apresse em realizar a sua obra, para que a vejamos e que o propósito do santo de Israel se cumpra logo, para que o conheçamos. Ai do que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que transformam trevas em e luz em, e o amargo em
e o doce em amargo. Então está falando de um tipo de gente que vai transformar o certo no errado. O santo ensino hoje é desprezado. Aqueles que pregam a verdade, ou melhor, tentam não só pregar, mas viver, é visto como louco. É tipo João Batista, isolado no deserto, mas a palavra de Deus estava com ele no deserto. E aquilo que é errado é taxado como bom, como normal. Aí o profeta está falando: ai daqueles que chamam bem de mal e mal de bem. Então nós vamos precisar decidir qual é o padrão que nós vamos adotar para a nossa vida. João 10:12 fala: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então essa é a verdade. O bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Mas muitos que vieram antes de Jesus, falsos profetas, falsos ensinos, ele falou que esses eram enganadores, lobos transvestidos de ovelhas. E ele fala que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. E nesse texto não fala do diabo. Isso aqui é outra pregação. O ladrão, interpretando as escrituras da forma que ela é, não é o diabo, mas os falsos profetas que vieram antes de Jesus, que apontavam muitas vezes para si mesmo ou pregavam em troca de lucro. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Amém? Não me deixa sozinho, não. Então podem ter pessoas que vão rejeitar a mensagem, e pode ter pessoas que vão rejeitar o mensageiro. Só que Lucas 10:16 fala: quem vos ouve, ouve a mim. E quem vos rejeita, rejeita a mim. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus falando. Eu não tenho problema de ser rejeitado, porque quem te rejeitar, rejeitou ao próprio Jesus. Aí ele fala para Timóteo: Timóteo, ninguém te menospreze por ser jovem, mas procura ser exemplos dos fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé, na pureza. Aí entra aqui 1 Timóteo 4:12. 1 Timóteo 4:12, pode passar, está logo embaixo, vai, desce Timóteo, não sobe. Mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Então na palavra, ou seja, o jeito que a pregação é aplicada, a conversão que tem a ver com a vida. Na conduta, ou seja, nos costumes, nos hábitos, precisamos ser padrão. No amor, ou seja, no profundo apego pelos irmãos, no esvaziar a si mesmo para servir. Na fé, ou seja, no exercício desse dom de Deus, que é a raiz que faz brotar o amor. E também na pureza, andar em conformidade ao santo mandamento de Deus concernente à lei moral de Deus. Esse é o padrão. Torna-te modelo. Eu termino lendo esse texto, 2 Coríntios 6:3, achou? Não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, em privações e tristezas. O ministério pode cair em descrédito. Por isso que ele escreve em Atos 17, escreve em Timóteo 4, nós lemos também aqui, cuida de ti mesmo e da sã doutrina.
cuida de ti primeiro. O primeiro cuidado que um pastor precisa ter, que você precisa ter, é com você mesmo. Não é um cuidado de tomar banho, né? De passar um perfume, fazer sobrancelha, raspar o sovaco. É um cuidado que envolve a palavra. Cuida de ti, do santo ensino. Como você está olhando as Escrituras, como você está recebendo o santo mandamento de Deus, com desprezo ou com gratidão, com alegria, porque essa palavra vai nos tirar de um lugar e nos levar para outro, irmão. Amém? Quantos aqui estão sendo transformados desde quando começaram a caminhar na fé? Amém? É um processo. Eu recebo de Deus uma conversão, Ele vem e me toca, aí começa um processo. E quando termina esse processo? O inimigo vem mandado, irmão. Sai pra lá e não. Vai que eu engulo isso, né? Misericórdia, Jesus. Ai. Aí até atrapalhou a pregação. Brincadeira, né? Então é isso. Ele está nos convidando a guardar a nossa vida na verdade. Para quê? Porque se Timóteo guardasse a mensagem, ele poderia salvar. Cuida de ti dessa doutrina, para que você possa salvar através da sua palavra. Olha só, tem que cuidar de ti e do santo ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos que te derem ouvidos. Ele guardando o santo ensino de Deus, guardando a palavra com alegria, André, ele não apenas se salvaria, porque pode ser que alguém esteja ministrando e não sendo salvo. E ele, através de um cuidado com as Escrituras, zelando pela sua vida, isso também envolve bem-estar, envolve um ministro ser disciplinado. Se você ler Timóteo, vai falar em 1 Timóteo 2 sobre oração, vai falar sobre disciplina, vai falar sobre a gente aplicar o nosso coração na verdade. Mas se a gente não fizer isso, pode ser que ao não sermos salvos, a nossa ministração não seja para salvação. Porque Jesus falou, é claro que vão vir os escândalos, mas ai daqueles por quem vêm os escândalos. Amém? Virão, mas é daquele por quem vem. Não é quem conta o escândalo, mas é por quem faz o escândalo. Porque fazendo assim, fere as ovelhas, fere os pastores, que as ovelhas se dispersam. Então, meu irmão, quem estiver aplicado nessa verdade vai ficar de pé. Você lembra das duas construções, uma sobre a rocha e outra sobre a areia? A sobre a rocha são aqueles que ouvem, e sobre a areia são aqueles que ouvem e não. Vai vir a tempestade sobre qual casa? Sobre só uma? Sobre só a fraca? Sobre as duas construções. Só que uma permanece e a outra cai. Qual é a casa que vai permanecer no meio de falsas doutrinas, falso engano e de manifestações de Deus trazendo justiça? A casa que está firmada sobre a rocha. Essa pode até balangar, mas vai permanecer. Eu sempre falo o seguinte, cara, você vai dar conta diante de Deus da sua vida. Naquele grande dia você não vai falar, olha, eu não quis mais servir a Deus porque o meu irmão não me visitou, meu irmão não foi atrás de mim, meu irmão tropeçou em mim na igreja e não falou comigo. Eu não quero mais servir a Deus porque o pastor não falou meu nome quando eu ajudei na cesta básica. O pastor não me levou lá na frente e eu ajudei tanto na obra de Deus. Eu fui na igreja, não me deram uma oportunidade. Por isso que eu deixei a igreja, Jesus. Eu deixei a igreja porque o pastor errou, o pastor pecou, o pastor fez isso ou aquilo. Eu decidi cair no mundo. Não vai ter desculpa, meu irmão.
vai ser você diante daquele que tem os olhos como chamas de fogo. Se o ensino que a gente está provando não está trazendo alinhamento, é perder tempo. Tem que trazer vida de Cristo, tem que trazer vida de Deus, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar.